Olá a todos e todas! Mais um vídeo aqui do canal de correção. Você está se preparando para o concurso, que a prova vai ser agora em março, dia 3? Dá uma olhadinha aqui no canal que também fizemos a correção das leis complementares, Estatuto do Funcionário Público, a Lei Orgânica Municipal. Confere lá para aprimorar os seus estudos. Aqui, dando sequência, vamos continuar com aquela mesma fórmula. Assim que a pergunta aparecer na sua tela, pausa o vídeo, tenta responder, e assim que você tiver a resposta, dá o play de novo no vídeo para ver a resolução. Tudo certo? Aqui vai ser perguntas de português. Essa prova de 2018 para auxiliar de apoio administrativo foi de nível médio. Então, se você vai prestar algum concurso público de nível médio e que tenha lá no seu edital a parte de conhecimentos de língua portuguesa, confere aqui no vídeo para você fazer uma prática. Beleza? Vamos lá. Essa pergunta aqui é a respeito do uso de crase. No começo do século XX, a rápida industrialização dos Estados Unidos deu origem a algumas das maiores fortunas que o mundo já viu. Famílias como os Vanderbilt e os Rockefeller investiram em ferrovias, petróleo e aço, obtendo um grande retorno e passaram a ostentar sua riqueza. O período ficou conhecido como Era Dourada. A desigualdade nunca foi tão grande até agora. É o que mostra um relatório da UBS, Companhia de Serviços Financeiros, feito em parceria com a consultora PwC. Para os autores do documento, a primeira Era Dourada aconteceu entre 1870 e 1910. Segundo eles, a atual começou em 1980 e deve se estender pelos próximos 10 a 20 anos, prolongada pelo desempenho econômico da Ásia e de negócios ligados à tecnologia. Vamos lá. A primeira parte aqui. Antes do algumas, a gente não utiliza a crase. Antes de indefinidos, não usamos crase. Podemos eliminar a alternativa B e a alternativa D. Prosseguindo, passaram, ostentar. Ostentar é um verbo. Antes de verbo, não utilizamos crase também. A gente elimina a C. E no final aqui, ligados à tecnologia. Esse ligados à tecnologia, o ligado, ele exige uma preposição. Sendo assim, seria ligados à tecnologia, ou ligados para a tecnologia. A contração de a ou para a dá o quê? A crase. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra E. Em conformidade com a norma padrão e com os sentidos do texto no segundo parágrafo, assinale a alternativa correta, a alternativa que dá correta sequência ao trecho. Esse tipo de pergunta, ele fala que foi retirado do trecho, mas quando é solicitado a gramática, a ortografia, dependendo da pergunta, a maioria delas, você não precisa retomar o texto. Pode dar partida direto. Ele quer aqui que você analise plural, a conformidade da conjugação do verbo, concordância e utilização de pronomes. O que os cidadãos diz aos pesquisadores do IBGE quando recebem eles em suas casas? Alternativa A está incorreta aonde? O plural de cidadão não é cidadões. Cidadãos são quem? Na conjugação do verbo, são eles. Eles dizem, não eles diz. O verbo aqui está conjugado errado. Quando recebem eles, pronome reto não vem depois de verbo.
B. O que os cidadãos dizem aos pesquisadores do IBGE quando os recebem em suas casas? Gabarito aqui é a letra B. Está correto o plural de cidadãos? Está correta a conjugação do verbo dizer? E está correta a utilização do pronome. A C também já elimina que o plural de cidadão não é cidadãs. A D já elimina logo de cara, porque a conjugação do verbo dizer não está coerente com o sujeito, e receber não é um verbo indireto para receber o pronome lhes. A letra E está incorreta aqui na utilização do pronome. Quando tem aqui o quando, ele puxa o pronome para ele. Então, não é quando recebem os, e sim quando os recebem. As próximas perguntas é referente a esse texto. Pausa o vídeo. Assim que você terminar de ler, você prossegue com o vídeo. De acordo com o texto, em uma situação de crise, aqui vem a interpretação de texto. Ele quer saber se lá dentro do texto, na parte que ele fala de situação de crise, o que o texto está comunicando ao leitor. Gabarito aqui é a letra C. Os ricos preservam-se melhor, razão pela qual aumenta a parcela da população pobre. Está lá no meio do primeiro parágrafo. Os mais ricos se protegem melhor da crise, que empurra para baixo a parcela da população já empobrecida. Estima-se que, até o fim deste ano, o número de pessoas vivendo na miséria do Brasil crescerá de 2,5 milhões a 3,6 milhões, segundo o Banco Mundial. O número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza passou dos 16 milhões em 2014 para cerca de 22 milhões neste ano, de acordo com o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Em momentos assim, o Brasil depara com outra chaga diferente da pobreza, a desigualdade. Os mais ricos se protegem melhor da crise, que empurra para baixo a parcela da população já empobrecida. Por isso, o FGV Social alerta sobre um aumento relevante da desigualdade no país. Ela já subiu no ano passado, na medição que usa um índice chamado Gini. Foi a primeira vez que isso ocorreu em 22 anos. Trata-se de um fenômeno especialmente ruim num país em que a desigualdade supera a normalmente encontrada em democracias capitalistas. Para piorar, descobrimos recentemente que subestimávamos o problema. Na passagem do primeiro parágrafo, foi a primeira vez que isso ocorreu em 22 anos. O pronome em destaque refere-se, ele quer saber o que o pronome isso está retornando. Tem uma tática para quando você for escrever um texto, você não ficar sempre falando a mesma coisa, ficar repetindo a mesma palavra. Você pode recorrer a pronomes, pode recorrer a sinônimos. Foi isso que o autor aqui fez. De acordo aqui com o texto, o isso ele está remetindo ao aumento da desigualdade. Tudo certo? Aqui, ó. Por isso, o FGV Social alerta sobre um aumento relevante da desigualdade no país. Ela já subiu no ano passado na medição que usa o índice chamado Gini. Foi a primeira vez que isso ocorreu em 22 anos. O que ocorreu a primeira vez, né, em 22 anos? Foi o quê? O aumento relevante da desigualdade no país. O texto traz uma série de dados com o objetivo de... Qual que é o objetivo do texto? Ele apresenta diversos dados, números. E o que o texto quer trazer ao leitor? Gabarito aqui
É a letra A, mostrar que a condição de pobreza no Brasil se agrava, o que reforça a desigualdade social. Acabamos de ver na outra pergunta, o autor falou sobre o aumento da desigualdade, ele repetiu o assunto, mas ao invés de ele escrever novamente o aumento da desigualdade, ele usou o quê? O pronome isso. Certo? Ah lá. Número de pessoas vivendo na miséria no Brasil crescerá de 2,5 milhões a 3,6 milhões. Número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza passou dos 16 milhões em 2014 para cerca de 22 milhões neste ano. Brasil depara com outra chaga diferente da pobreza, a desigualdade. Com esses trechos, o autor ele já mostra que o foco dele para o leitor é mostrar o aumento da desigualdade através do que? Da medição dos órgãos aqui correspondentes, citados no texto. Com base nos dados estatísticos apresentados no texto, é correto afirmar que houve, ele quer saber, de acordo com as informações que o autor deixou lá, além do, do aumento da desigualdade citado, o que mais o texto nos mostra? Gabarito aqui a letra E, aumento no número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil, no período de 2014 a 2017. O número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza passou dos 16 milhões em 2014 para cerca de 22 milhões neste ano. Neste ano que ele se refere. Aqui embaixo consta que esse texto foi publicado em 2017. Então, em 3 anos, de 2014 até 2017, houve o aumento de 6 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Assinale a alternativa correta quanto à norma padrão de colocação pronominal. Aqui ele quer saber sobre o uso do pronome. A já eliminamos por quê? O pronome se, ele nunca vem no início da frase. Alternativa B. O descobrimos. Advérbio recentemente puxa o pronome. Então, quando é o advérbio que vem antes do verbo, o pronome não vem depois do verbo. Ele vem depois do advérbio. Eliminamos a B também. A C é o nosso gabarito. Os dados do imposto de renda e do PIB mostram-se chocantes, pois eles revelam contrastes. Aqui, o uso do se está correto. Verbo, utilização do pronome se e um adjetivo. Alternativa D está incorreta porque os ricos têm valido-se de outras fontes de renda que não o salário recebido. Novamente aqui, a puxada do pronome. Verbo auxiliar com o verbo principal, o pronome fica entre os dois verbos. E as pessoas sabiam que, com os dados do imposto de renda e PIB, mudaria-se o número de ricos. Aqui, o verbo está no futuro do pretérito. Então, o correto seria mudar-se-ia, não mudaria-se. Tudo certo? No próximo vídeo, vamos continuar as correções de língua portuguesa. Até mais!